Olá, tudo bem? Estou de volta para continuar aquele assunto sobre a filosofia medieval. Hoje vamos falar de outra escola desse período, a escolástica. Antes de tudo, vou explicar uma coisinha. Aqueles primeiros anos da filosofia cristã, aqueles anos dos padres da igreja, coincidiram com o final do pensamento antigo, denominado Antiguidade Tardia. Esse início do pensamento cristão, chamado também de proto-cristão, na área cultural de língua latina, termina com Santo Agostinho no século V, aquele mesmo sobre o qual falamos na aula passada. Na área cultural de língua grega, esse pensamento acaba com Máximo, o Confessor, no século VII. Nessa mesma época, João Damasceno inicia o deslocamento de perspectiva da cultura medieval com a mudança do centro de interesse filosófico, de Platão para Aristóteles, como também pouco a pouco acontecerá no Ocidente. Com isso, podemos dizer que o pensamento da patrística representa o aspecto cristão do pensamento da Antiguidade Tardia. Já a escolástica, assunto de hoje, representa toda a era medieval. Pronto, vamos entrar agora no assunto de hoje. Para ir direto ao ponto, eu vou dizer, grosso modo, o que foi a escolástica. Mais do que um conjunto de doutrinas, entendemos a escolástica como a filosofia e teologia que eram ensinadas nas escolas e universidades medievais. Até o século XIII, quando se inicia o advento das universidades, existiam três tipos de escola. As monacais ou abaciais, anexas a uma abadia, e no mais, conduzidas por monges. 2. As escolas episcopais, anexas a uma catedral. 3. As escolas palatinas, anexas à corte. Essas escolas seguiam mais ou menos uma mesma base de estudo, que seriam leitura, escrita, noções elementares do latim vulgar, compreensão sumária da Bíblia e dos textos litúrgicos. O estudo das 7 artes liberais, que eram compostas pelo trivium, gramática, retórica e dialética, e pelo quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música, e após isso o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. A partir do século XII e XIII, há um desenvolvimento das escolas para as universidades. As escolas medievais tomavam como inspiração e modelo as escolas da antiguidade. Já a universidade é uma instituição totalmente nova, sem exemplares na história. Segundo Giovanni Reale, as universidades em seu início não indicavam um centro de estudo, e sim era uma associação corporativa, uma corporação estudantil, ou ainda uma espécie de corporação unitária de mestres e estudantes. Grosso modo, era um grupo de estudantes que tinham interesse e um objeto de estudo em comum, e aí contratavam os melhores professores em cada área para que lhes ensinassem. As primeiras universidades foram a de Bolonha, que teve seu início em 1158, e Paris, em 1200, na França. E ao longo da Europa, que foi Oxford em 1167, Pádua em 1222, Nápoles em 1224, Cambridge em 1230. Pois bem, podemos afirmar então que entende-se a escolástica como o corpo doutrinário elaborado nesses centros de estudo, nos quais encontramos dedicados a escrever e ensinar homens criativos, frequentemente dotados de grande capacidade de crítica e agudez lógica. Entre os escolásticos, irei trazer a figura de São Tomás de Aquino, que se destaca nessa fase da filosofia cristã. Segundo o historiador da filosofia Giovanni Reale, São Tomás foi um dos maiores pensadores de todos os tempos. Soube, como ninguém, edificar um sistema filosófico de extrema clareza e rigor, com índole mais aristotélica do que platônico-agostiniana. Mas vamos fazer assim? Na próxima aula eu conto mais sobre ele. Tudo bem? Até mais.